Olá, você está no canal Amador, vamos aqui falar de inícios inesquecíveis. Sim, é aquele momento em que o autor escreve em poucas linhas, parágrafos em si, palavras, uma construção que nos fisga logo no primeiro momento que a gente tem contato com aquele livro, e geralmente aquele livro fica com a gente. Aquele início a gente acaba lembrando, a gente pode esquecer de detalhes do texto em si, mas esse início a gente acaba lembrando, ou quando a gente também quer incentivar, né, dar uma sugestão de leitura para alguém, a gente acaba lembrando do início do livro. É claro que eu vou comentar esses livros aqui, obviamente a gente vai lembrando de outros livros também, mais para frente a gente pode fazer uma segunda rodada aqui de inícios inesquecíveis também. Bom, já vou começar aqui então com um livro de cabeceira que eu tô lendo, né? Tô aqui na minha Entoada de Anna Karenina, já passei da metade desse livro, vamos ver se eu consigo acabar. Mas ele tem um dos começos que o pessoal geralmente sempre lembra, né? E que não é difícil não ter, né, esse livro nessas listas de começos inesquecíveis, né? Onde ele coloca aqui, ó, todas as famílias felizes são parecidas, cada família feliz é infeliz a seu próprio modo. E aí a gente vai lembrando, né, de tudo que vai desenrolar aqui na vida de Anna Karenina e sua família, de tudo o que acontece, é um novelão sem fim aqui, e dos bons. Outro livro que eu também acho que tem um começo bastante interessante, não só o começo da própria história, sim, mas o que a própria autora vai nos apresentar aqui antes de começar a narrar o seu livro. Eu falo do Úrsula, né, da Maria Firmina dos Reis, um livro muito interessante, acho que eu pretendo reler para fazer um vídeo aqui, acho que não tem ainda. Ela coloca, né? Mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso golfador dos outros, e ainda assim dou a lume. Não é a vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor próprio de autor. Sei que pouco vale este romance, porque escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem, que corrigem, e com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. E aí ela vai explicar sobre do porquê ela escreve esse livro, e assim, depois que a gente conhece esse livro, a gente entende do motivo dela ser tão querida e realmente importante ser resgatada. Outro livro que eu acho de um começo interessante, que vai dar o tom da história que você vai acabar lendo, é o do Exorcista, do William Peter Blatty. Enrolei a língua. O Exorcista. Ele tem um começo muito interessante, ele vai dar o tom aqui do que você vai encontrar nesse jogo de é ou não é uma possessão demoníaca, né? Capítulo 1. Assim como o brilho breve dos raios de sol não é notado pelos olhos dos homens cegos, o começo do horror passou despercebido, com um guincho do que ocorreu em seguida. O início foi, na verdade, esquecido e talvez não relacionado de forma alguma ao horror. Era difícil saber. Tá vendo? Logo nessa introdução a gente já percebe a aura que a gente vai encontrar aqui. Livro fantástico. Outro livro que eu acho que tem um início bastante interessante, também, né, assim, na mesma pegada do Maria Firmina, é as motivações que levam a escrever esse livro. Eu falo do 12 anos de escravidão, né, do Solomon Northup, aquele livro que virou filme, ganhou Oscar e tudo, né. Logo no comecinho ele coloca, ó, tenho nascido um homem livre, por mais de 30 anos gozado da bênção da liberdade em um estado livre, e sido ao final desse período sequestrado e vendido como escravo, assim permanecendo até felizmente, resgatado no mês de janeiro de 1853, após uma servidão de 12 anos, foi sugerido que um relato de minha vida e de minhas desventuras não seria desprovido de interesse para o público. E aí ele vai colocar aqui tudo que ele passou durante esses 12 anos, uma história difícil, história triste, mas assim, relato, né? É sempre bom vir à tona daquilo que a humanidade só é capaz de fazer. Interessante. Outro livro nacional que eu acho que tem um começo simples, mas que dita o tom ali da nossa história,
é o Senhora do José de Alencar. Tá? Eu tenho essa minha ediçãozinha aqui, que eu já fiz o vídeo, né? Depois vocês confiram lá se vocês tiverem interesse. No primeira parte, o preço. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. E aí ele vai começar a descrever quem era Aurélia. Eu acho esse começo esplêndido e vai também, né, falar um pouquinho de quem era Aurélia, né, dentro ali daquele Rio de Janeiro, ali naquela década. Outro autor que tem inícios muito bons, sarcásticos, irônicos, assim como todo o livro, né, em si, não só o início, é José Saramago. Eu vou trazer aqui 2 livros dele. O primeiro é o Caim, né, onde ele vai se debruçar aqui na história do Velho Testamento, né, e através de Caim ele vai narrando aqui tudo o que acontece ali, a maioria das coisas que acontecem no Velho Testamento, e vai dando os pitacos de ironia a respeito dessas histórias. E assim ele começa o livro. Quando o Senhor, também conhecido como Deus, se apercebeu de que Adão e Eva, perfeitos em tudo que apresentavam à vista, não lhes saía uma palavra da boca, nem emitia ao menos um simples som primário que fosse, teve de ficar irritado consigo mesmo. Uma vez que não havia mais ninguém no Jardim do Éden a quem pudesse responsabilizar pela gravíssima falta. Quando os outros animais, produtos, todos eles, tal como 2 humanos, do faça-se divino, uns por meio de mugidos e rugidos, outros por roncos, chilreiros, assobios, cacarejos, desfrutavam já da voz própria, num acesso de ira surpreendente em que todo poderia ser solucionado com um rápido fiat, correu para o casal e, um após o outro, sem contemplações, sem meias medidas, enfiou-lhes a língua pela garganta abaixo. Esse é o início de Caim, livro interessante, mas acho que para quem é devoto vai ter um pouquinho de raiva, assim como teve com o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Outro livro interessantíssimo é o Intermitências da Morte dele. Livro curtinho também, acho que mais pra frente eu pretendo reler. E acho que vale um vídeo aqui no canal. É um início simples, mas que dita o tom do que você vai encontrar aqui no livro. No dia seguinte, ninguém morreu. Esse é o início do livro. Eu acho interessante porque você fica pensando, cara, como será que é viver nesse país sem nome, tá? Em que ninguém morre? E aí? É sofridão eterna? Você vai sofrer ali muito tempo? É vida eterna? Não precisa, ninguém morre? Imagina a situação. Um outro livro que eu li faz muito tempo, também eu lembro que tem uma história interessante, filosófica, ao mesmo tempo também tem um fundo histórico, é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Eu tenho outros livros do autor aqui, e ele vai falar um pouco sobre Nietzsche, né, sobre a ideia de retorno. Eu acho interessante esse livro, por causa dessa pegada. O eterno retorno é uma ideia misteriosa, e com elas Nietzsche pôs muitos filósofos em dificuldade. Pensar que um dia tudo vai se repetir como foi vivido, e tal qual repetição ainda vai se repetir indefinidamente. O que significa esse mito insensato? E aí ele vai se prolongando um pouquinho mais sobre isso. Interessante, acho que não tem vídeo ainda, tem outros livros do autor aqui, quem sabe mais pra frente. Agora tem uma autora que eu gosto muito, faz muito tempo que eu não leio, inclusive. Preciso reler os livros dela, Jane Austen. A gente sabe que Jane Austen, ela é irônica, né? Os livros dela tem essa pegada irônica. E aí tem o começo, obviamente, de Orgulho e Preconceito, que a maioria todo mundo conhece, né? E que ficou famoso, né? Que é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro e muito rico precisa de uma esposa. É verdade mesmo que precisa? Talvez naquela época, né? Talvez hoje, talvez não. Outro livro que tem uma corruptela aqui desse livro aqui foi o remix, né, da Ibis Oboe, que ela fez de Pride. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu coloquei lá no comecinho do ano, onde ela vai fazer o quê? Ela vai pegar esse livro aqui e vai dar uma nova roupagem atualizada, contemporânea, trazendo novos contextos ali para a história aqui de Orgulho e Preconceito. E aí, eu anotei aqui o início do livro. É uma verdade universalmente conhecida que quando pessoas ricas se mudam para a periferia, onde está um pouco quebrada e esquecida, a primeira coisa que fazem é limpá-la. E aí, né, para quem já leu Pride ali, já vai entender o tom do porquê ela falou sobre essa questão de pessoas ricas indo para a periferia,
e como isso muda muita coisa ali dentro. Da mesma autora, da Jane Austen, tem o Emma, né? Esse livro aqui, ele deu, para quem não sabe, eu acho que a maioria já devem saber já, ele deu ali bases para a história As Patricinhas de Beverly Hills. Então aqui, Emma nada mais é que a própria protagonista da Patricinha de Beverly Hills. Capítulo 1. Emma Woodhouse, bonita, inteligente e rica, morava em uma casa confortável e tinha excelente caráter. Parecia reunir alguma das melhores bênçãos da vida e viveu por cerca de 21 anos com quase nada que afligisse e a chateasse. Então, ou seja, durante 21 anos ela viveu, digamos, um paraíso na Terra. E por quê? Depois desses 21 anos, muita coisa vai acontecer na vida de Emma Woodhouse. Só lendo para saber o que vai acontecer na vida de Emma. Um outro livro que eu li há muito tempo também, que eu gosto muito, é o Grande Gatsby. Eu tinha ele aqui na minha coleção, mas é um livro antigo, então eu decidi se desfazer desse livro para depois, mais para frente, comprar uma nova versão para mim. E para mim aquele início é um tapa na cara, é uma frase que a gente leva para toda a vida. Eu deixei marcado aqui. O Grande Gatsby. Quando eu era jovem e mais vulnerável, meu pai me deu um conselho que eu sempre me lembro. Toda vez que senti vontade de criticar alguém, lembre-se primeiro que nem todos tiveram a mesma oportunidade que você. Eu acho esse início de um sermão sem tamanho, né? E um outro início parecido com esse, que inclusive eu estou com muita vontade de reler, talvez eu já coloque aqui na minha lista, é o Ateneu, do Raul Pompeia, né? Vai falar sobre essa questão de enfrentar o mundo, né? Ele vai colocar: vais encontrar o mundo, disse meu pai à porta do Ateneu, coragem para a luta. E ele coloca: bastante experimentei depois a verdade deste aviso que me despia num gesto das ilusões de crianças educadas, exoticamente na estufa de carinho, que é o regime do amor doméstico. Então, mais pra frente acho que eu coloco aqui na minha lista o Ateneu do Raul Pompeia, tem esse início, faz enfrentar o mundo, eu acho fantástico. E pensando em outro livro que eu li, eu não achei aqui na minha coleção, achei que eu já estava com ele, acho que eu acabei me desfazendo também, para trocar a minha edição, né, colocar uma edição mais confortável para leitura. É a Lolita, do Nabokov, um livro polêmico, interessante de se ler, mas tem um início que não tem como não lembrar, né, de tão interessante que é. Lolita, luz da minha vida, fogo da minha carne, minha alma, meu pecado. Lolita. A ponta da língua toca em 3 pontos consecutivos do palato para encostar aos 3 nos dentes. Lolita. Eu acho esse começo inesquecível, gente, muito bom. Próximo livro, também de literatura nacional, é o Angústia, do Graciliano Ramos. Tem vídeo aqui no canal, eu li ele no ano passado. E assim, para quem já leu esse livro aqui, sabe que você vai encontrar aqui um sofrimento sem fim desse personagem, né? E aí, como o livro tem essa questão de ser um pouco cíclico, né? Logo no comecinho ele coloca: levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam, naquelas noites compridas, umas sombras permanecem, sombras que se misturam à realidade e me produziam calafrios. Há criaturas que não suporto, os vagabundos, por exemplo. Parece-me que eles cresceram muito e, aproximando-se de mim, não vão gemer peditórios, vão gritar, exigir, tomar-me qualquer coisa. E aí vai, né, descrevendo essas sensações que ele vai passar aqui. E quem já conhece essa história já imagina o tom de pessimismo que esse personagem vai ter. Próximo livro, eu acho que é um livro banal, né? Todo mundo já conhece, mas nunca é bom relembrar. Que também, eu sempre falo, gente, você quer começar a ler Machado de Assis? Comece por Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho mais legal. E porque ele também é mais engraçado, né? O Dom Casmurro acaba tendo um outro tom. E, é claro, a dedicatória aqui é simplesmente fantástica, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Pronto. Só por essa dedicatória você já pega interessante, né? Você vai ver, é uma história contada por um morto. Então aqui, deixo aqui o início desse livro. E por fim, né, hoje, eu coloco esse início desse livro aqui, não só desse livro, mas desses livros aqui, porque eu acho que vai dar ali também uma mensagem do que você vai encontrar pela frente. Eu acho interessante, até porque, né, a gente acaba encontrando sequências
de publicação diferente da sequência do próprio tempo cronológico da história. De quem eu estou falando? Das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, né? Como tem diferente ali, o livro foi publicado em sequência diferente do tempo cronológico que o próprio autor pensou, então ele acaba sendo diferente dependendo da maneira que você vai ler, né? Vamos dizer assim. E aqui ele começa pelo Sobrinho do Mago, e o Sobrinho do Mago é o início de tudo. Eu acho interessante você ver como vai iniciar, porque você pensa em Nárnia, você imagina um mundo, né? Como aquele mundo foi criado, como aquele mundo foi, né? Quem foi que pisou ali primeiro e tal. E no Sobrinho do Mago, capítulo 1, A Porta Errada. O que aqui se conta aconteceu há muitos anos, quando o vovô ainda era menino. É uma história de maior importância, pois explica como começaram as idas e vindas entre o nosso mundo e a terra de Nárnia. Ponto. E aqui a gente já tem ali aquele bichinho da curiosidade para saber como é que começou a Nárnia. Como começou e também, né, o desfecho desse livro, que também é interessante pra caramba. Eu estava até com curiosidade para reler de novo, faz um tempinho já que eu reli. E esse desfecho aqui, eu acho que você piscar, você perde ali algumas características interessantes. Enfim, esses foram os livros que eu acho que tem uns começos inesquecíveis. Tem Harry Potter também, né? Na Rua dos Aveneiros, número 4, se não me engano, esqueci já. Outros livros que a gente vai acabando lembrando ali. E a gente pode também depois fazer um vídeo com outros livros de início inesquecível, mas cada um tem, né? E é interessante disso, de como o início pode ser banal para um e pode ser fisgar o outro ali para outros, dependendo da nossa bagagem de mundo. Enfim, deixa aí também suas contribuições, se você tiver algum início de livro que você acha interessante a gente trocar essa ideia, tal como também, né, mais para frente, fazer um novo vídeo sobre inícios inesquecíveis. Bom, se você gostou do vídeo, das indicações de livros aqui, curta, se inscreva no canal. Mais pra frente aí, vou alimentando com mais conteúdos de livros, listas e indicações. Até a próxima.